E outra alegação foi que ela teria feito esse esquartejamento com ele vivo. Com ele ainda com sinais vitais. De novo, é baseado isso na investigação policial, que foi sustentado pelo Ministério Público, na denúncia, que eu até brinco, isso aí tem até uma brincadeira no... Eu falei com ele, eu tinha falado isso pessoalmente pra ele, depois isso acabou sendo reproduzido no documentário, que eu falo, separa desse laudo, pede o divórcio, porque esse laudo tá errado, porque a gente tinha feito a exumação. E a exumação ela era completamente contrária ao laudo necroscópico. Por quê? A distância do tiro era outra, não batia. Nossa, foi totalmente mal feito o laudo? O necroscópico foi isso que eu te falei, foi feito a olho nu. A olho nu. Então, quando você fala em distância do tiro e achava que tinha sido um tiro a curta distância, a exumação vem e fala, opa, peraí, é no mínimo médio, mas provável que seja a longa distância. Confirmo que ela falou desde o primeiro, que ele estava ali na entrada do hall, ela estava na entrada da cozinha, ele veio se dirigindo e ela disparou. Mandamos os pedaços, as partes, algumas partes, para o anatomopatológico. Em todas as partes analisadas, ausência de reação vital. Ou seja, tudo aquilo já estava demonstrado de que essa tese da acusação não era uma tese sustentável. Ele deveria ter descartado lá atrás, que ele poderia. E teve mais um detalhe. Okay. Onde atingiu na cabeça, deixa a pessoa imediatamente inconsciente. Se a pessoa fica imediatamente inconsciente, ela não tem como sofrer. Se ela não tem como sofrer, o crime não pode ser cruel. Porque a crueldade está no sofrimento. Então a qualificadora ela já caía imediatamente por conta deste elemento identificado na exumação. E aí não precisava ficar discutindo, todo o resto para mim não era mais necessário. Que foi o que eu falei para os jurados. Deu um tiro de 380, de 38 na cabeça. Ele ficou imediatamente inconsciente. Todo o resto é desnecessário. A qualificadora não é válida. Mas ela não foi válida realmente? Não, de ela fato? foi descartada. Foi descartada? Porque a gente conseguiu... falando assim, né, de forma leiga, não houve crueldade. Você conseguir esquartejar uma pessoa que é seu marido, pai da sua filha, tem que ter muita crueldade. Mas aí é um outro crime, né? Pra olhar. Aí é ocultação de cadáver. O crime deste ato, depois que a pessoa já está falecida, é ocultação de cadáver. Sim. Que concordo com você. É um crime grave. Com certeza. Ocultação de cadáver. E da forma que foi feito também. A punição dele no Brasil é ridícula. De 1 a 3 anos. Né? É bem baixa. 1 a 3 anos. Se você colocar, sai daqui, e vai ter o rodízio, e resolver colocar, adulterar a placa do teu carro para você não pegar o rodízio, a pena é de 3 a 6 anos. Se você segmentar um cadáver, você ocultar o cadáver, a pena é de 1 a 3. É meio ridículo, não há proporcionalidade. Sim. O nosso sistema como um todo é um sistema muito desproporcional, muito desproporcional. A gente precisaria rever todo o sistema, porque a única coisa que as pessoas sabem fazer é aumentar a pena, né? Vamos mudar a pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos. Eu queria conhecer um único réu, um único condenado, que deixaria de praticar o crime porque a pena máxima era 30 e virou 40. Isso não serve pra nada. E o que você acha que precisaria mudar? Tudo. Desde a educação até prender quem efetivamente precisa e não fazendo um sistema onde você prende primeiro, verifica se é o caso e depois solta. Que foi uma das críticas que eu faço, por exemplo, àquela operação Integration. Não tinha razão nenhuma para levar as pessoas à prisão por crime de lavagem de dinheiro. Nenhuma. Nem no caso de destruição de provas? Nenhuma. Não, mas ali você tem que ter a fundamentação de que a pessoa está ali. Tem motivos para prisão, certo? Os motivos que estão previstos na lei, você precisa ter prova da materialidade, indício de autoria. No caso deles não tinha nem a prova da materialidade. Indício de autoria. Associado a isso, você precisa ter ou ali para a ordem pública, para garantir a ordem pública, ou seja, que liberdade eles não vão continuar praticando crimes, ou para conveniência da instrução,
que em liberdade eles não vão poder destruir uma prova, falsear um depoimento, intimidar uma testemunha, mas você precisa ter algum elemento concreto disso. Você não pode presumir que a pessoa vai fazer isso. Entendi. Você precisa ter algum fato objetivo que fale, não, esta pessoa vai praticar isso. E você também pode ter ali para evitar com que a pessoa em liberdade ela fuja. Então, para garantir a aplicação da lei penal. Então, o quarto seria a garantia da ordem econômica, mas dentre a ordem econômica e a ordem pública é praticamente a mesma coisa quando a gente interpreta que em liberdade não vai ficar causando e praticando outros crimes. Se você não tiver uma prova concreta disso, você não tem por que prender as pessoas. Que é aquilo que hoje a gente fala até do perigo de estado de liberdade. Então você acha que as pessoas foram presas na Operação Integration só pela repercussão midiática? Tenho certeza, absoluta. Absoluta. Acho que ali houve uma falta de conhecimento técnico do crime. Não vejo prova da materialidade ali. Ali é uma discussão muito clara do que é possível em termos de bets no país, do que não é possível. Nós não temos legislação até 2018, depois de 2018 até 2023 é uma legislação, depois de 2023 é outra legislação. Então nós temos ali que analisar concretamente se aquelas condutas ligadas às apostas, onde que elas se encaixam dentro desses períodos da legislação. E eu li o processo, e quando a gente lê o processo, parece que o delegado ficou parado em 2017. Quando as apostas efetivamente não tinham regulamentação no país. E aí você enquadrava tudo como uma contravenção penal, que era do jogo de azar. Hoje em dia eu não posso falar isso. Onde não tem aposta? Verdade. Aposta patrocina diversos campeonatos. Mas os cassinos online ainda são proibidos, não? Pior é que não. Teve uma mudança da lei recentemente. Cassinos online, assim, pensando assim, no jogo do Tigrinho, essas condutas, né? Porque quando a gente fala em cassinos online tem diversos tipos diferentes. Mas pensando no jogo do Tigrinho, esse tipo de jogos online, a lei que foi trazida a nós, dada pelo Congresso Nacional, na virada do ano passado, assim, bem caladinho, tem um artigo ali colocado na lei que libera esses jogos virtuais. Que dá uma brecha para isso. Dá uma brecha, não. Está expressamente permitida esse comportamento. Particularmente, eu não jogo, não recomendo que ninguém jogue. Uhum. Não sei como se dará a fiscalização dos algoritmos desses jogos, que é bem diferente do que você fazer uma aposta esportiva que você está vendo o jogo acontecer e que efetivamente, se ocorrer algum caso de corrupção, isso é punido através do Estatuto do Torcedor, que tem crime de corrupção privada, então está ali previsto. Este outro caso, não sei, mas que a lei já começou a regular e começou a permitir. E eu não posso falar que é crime se em outra área do direito é permitido, porque esse é o pressuposto básico. Uhum. Só é crime aquilo que não está previsto em outro ramo do direito. Se está previsto em outro ramo do direito, permitindo aquele comportamento, eu não posso dizer que aquela conduta é proibida. Então, eu acho que as pessoas ali sofreram uma prisão bastante delicada. Acho que foi muito midiático, muito estardalhaço, e tecnicamente tem muito a se apurar. Tanto que o Ministério Público, quando ele se manifestou nos autos, ele falou, olha, eu preciso de mais tempo, preciso investigar mais, entender melhor. E é por isso que também eles acabaram sendo soltos, sim, né? Para ter mais tempo de investigação. O Ministério Público, o delegado pediu a prisão de mais 2 pessoas, entre elas o Gustavo Lima, e o Ministério Público foi contra, falou, olha, eu estou pedindo mais diligência, eu ainda não estou convencido para oferecer uma denúncia. Então, coloca todo mundo em liberdade, coloca umas cautelares nas pessoas, que está previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares, e depois, quando eu estiver satisfeito, a gente volta a discutir sobre o tema. A juíza não concordou com o Ministério Público, criticou na decisão dela o Ministério Público e determinou a prisão. E aí o tribunal 2 ou 3 horas depois acabou falando, olha, veja, o titular da ação penal está falando que não está convencido. Como que o Poder Judiciário, que tem que ser aquele órgão que é o imparcial e que fica ali distante das partes só olhando para decidir, pode tomar um partido e ainda criticar aquele que deve fazer a acusação? Então, tem coisas estranhas aí nesse caso, nesse caso, a sua visão. Na minha visão.